Boa noite a todos. Mais uma vez no nosso encontro aqui. Sintam-se em casa, bem-vindos. Peço que todos comentem aí como que está a nossa transmissão, se está tudo ok com o nosso som, se está tudo ok com a nossa imagem. Não que a gente vai conseguir mudar muita coisa, né? Mas a gente tenta. Então, mandem um joinha para a gente aí, por favor, tá, pessoal? Estamos felizes de estarmos juntos mais uma vez. A Lu Mazon já entrou. Boa noite, Lu, bem-vinda. Osmar, oi, Osmar. Bem-vindo, Osmar. Dê um retorno aí de som para mim, gente. A Lu falou que tá tudo ok. Será que é a sua internet, Má? Como é que tá minha voz para você? Maria Cecília, boa noite, Maria Cecília. Juliana está ótima. Antônio, retornando, tá bom, imagem e voz. Valeu, Fernando, Francine, Antônio falou, né? Francine, Célia, Hernani, Neide, ai, que bom estar aqui com vocês. Ivo, opa, Ivo, a tia Ju aqui, a Margarida. Agora pega fogo, hein? Miriane Vasconcelos, bem-vinda. Muito bom, gente. Ótimo estar com vocês hoje. Eita, Rosângela. Eita, alegria. Muito bom, gente. E quem aí? Hoje o tema é legal. O tema hoje vai fazer a gente pensar muito. Luciane opa, que saudade, minha amiga. Eita! Nossas começo da vida, estamos com saudade da começo, né? Elaine, claro. Bem-vinda, Elaine. Eita, nós. Bom. Muito bom, Miriane. Sejam todos. Eu vou passar a palavra para a nossa amiga Margarida aqui. Saudades, Lu. Passar a voz para a amiga Margarida. Aí a nossa amiga Margarida vai fazer os nossos adendos iniciais, a nossa prece. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos, então, é uma alegria muito grande receber a todos aqui, a mais uma live da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Agora, nós sabemos também que, além da transmissão pelo Facebook ao vivo, estamos também agora, ainda na forma de teste, mas também com a transmissão na plataforma do YouTube. E é importante que você acesse e se inscreva, né? Acione o sininho para que você possa receber as notificações do CEFIP. Hoje nós estamos aí com a nossa companheira Juliana, que vai nos falar de um tema bastante interessante, é sexo nos espíritos, pelo menos é assim que estava no cartaz, Juliana. É um tema que vai realmente atrair muito interesse. E então vamos, meus amigos, fazer a nossa prece inicial, acompanhando a disciplina da espiritualidade, que já preparou todo o nosso ambiente. Se você se sentir à vontade, pode colocar um copo com água para que possa ser fluidificado durante a palestra. Aqueles que se sentirem à vontade também podem fechar os olhos, para que nada interfira neste momento de conexão com a espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, espiritualidade amiga, que mantenedora desse trabalho de amor, estamos aqui, munidos de muita boa vontade, para trazer os ensinamentos de Jesus, sob a ótica do Espiritismo. Permita, Senhor, a clareza das nossas ideias, o discernimento, para que possamos compreender tudo aquilo que chegará até nós
trazendo uma nova visão da nossa própria existência, que estejamos por inteiro neste momento, porque sabemos que são a união dos nossos pensamentos que fortalecerá este trabalho de amor e que chegará a todos os lares. A nossa companheira Juliana, a proteção do alto, que as suas palavras toquem o coração de todos nós. Que assim seja. Com você, minha querida. Obrigada. Vamos lá, né, gente? Vamos tratar aqui. Neide chegou, Eliane, Elizabeth, Celeste, bem-vindo, pessoal. Qualquer coisa, olha, nós estamos numa live, né? Isso só uma live nos proporciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma a fazer, né? Nós estamos aqui nos encontrando numa sala virtual. Coloquem aqui as considerações de vocês, as mensagens, as dúvidas, né? As dúvidas a Margarida responde. Né? Mas coloquem aí, que aí a gente vai conversando, a gente vai construindo junto, né? Aqui o papo é nosso, né? Todos nós estamos em processo, construindo e aprendendo, né? Sempre temos alguma coisa para contribuir uns com os outros. É lógico que eu preparei o tema, mas é importante que a gente troque. Gente, esse tema, sexo nos espíritos, ele é alvo, inclusive, de um capítulo no Livro dos Espíritos. Não sei se vocês chegaram a ver esse capítulo. Vocês encontram esse capítulo lá na altura da lição 200, da questão 200 do Livro dos Espíritos, né? E é muito interessante que são poucas perguntas que Kardec faz nesse sentido. Depois, lá para a questão 817, 818, ele retoma a questão da feminilidade, da masculinidade, né, dos sexos. Mas são poucas questões, mas apesar de poucas, elas são muito concentradas. Elas trazem um manancial de reflexão muito grande, muito importante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Onde a gente vê grandes movimentos de liberdade social, né? Então, que antes, há 20, 30, 40 anos atrás, a gente não concebia, hoje nós já lutamos publicamente com o nome de liberdades, né? E que nós temos todo esse direito mesmo, isso faz parte do progresso humano. É interessante que quando eu entrei, né, todo mundo que me conhece sabe que eu sou advogada. Quando eu entrei na faculdade, foi no ano 2000. E naquela época, ainda estava em vigor o Código Civil antigo, de 1916. Esse Código Civil foi modificado em 2002, então eu estava no meio do meu curso de Direito quando mudou o Código Civil. E me chamava muita atenção que quando eu comecei os estudos, eu comecei na égide do Código Antigo, que o Código Civil tinha disciplinas que eram absolutamente inaceitáveis, tais como, por exemplo, né, o homem ser o titular de todas as decisões, né, com relação ao conjunto familiar. Então, era o homem praticamente quem decidia se houvesse uma separação, o destino, a guarda dos filhos, a educação dos filhos. Ele podia se desfazer da mulher, ele podia desfazer dos bens, ele não precisava da anuência, que é a tal da outorga uxória, né, que hoje a gente tanto fala. Então, era muito comum no passado a gente ver casos, por exemplo, de que às vezes o esposo, viciado ali em jogos, né, acabava apostando a única casa própria, e entregava essa casa própria no pagamento dessas apostas que ele perdia, e a mulher não tinha muito o que fazer, porque não dependia da anuência dela em nada. E esse código teve vigente, evidentemente, com algumas alterações que a jurisprudência, ou seja, a justiça, foi tomando ao longo do tempo, em especial após a Constituição Federal em 1988, que equiparou, né, igualou homem e mulheres em direitos e deveres. Então, tirando essas diferenças, ele estava em 2002. E me chamava muita atenção essas discrepâncias da igualdade entre homem e mulher.
né? Alguns ranços a gente ainda enfrenta hoje em termos jurídicos, por exemplo, com relação à guarda de filhos, né? Por mais que hoje a gente, então, tenha adotado uma posição de que a guarda dos filhos ela é melhor exercida pela mulher, dadas as características da feminilidade, isso não é compatível com a igualdade de direitos e deveres que hoje a Constituição Federal prevê, né, desde 1988. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles estão aptos a exercerem a guarda e os cuidados dos filhos menores, né? E a lei, por exemplo, hoje, né, recentemente, a gente tem a legislação definindo a guarda em igualdade de direitos e deveres para homens e mulheres. Mas, na prática, a coisa não funciona bem assim. A gente enfrenta muitas dificuldades quando a gente vai tratar da guarda para o homem. Assim como enfrenta muitas dificuldades quando vai tratar de igualdade de direitos da mulher na sociedade, né? Gente, a premissa básica que o Espírito da Verdade traz no Livro dos Espíritos para trabalhar a distinção dos sexos é exatamente a questão de que nós não seremos iguais. Nós temos as diferenças que são características da sexualidade. Então, nós temos direitos iguais com funções diferentes, né? E, naturalmente, essas funções decorrem da característica de cada dos sexos, né? Mas, indo lá especificamente na questão 200 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade traz para abordar o porquê dessas diferenças de funções e diferenças entre os sexos, que o espírito não tem sexo. Então, a partir da questão 200 do Livro dos Espíritos, ele traz que o espírito pode encarnar ora como homem, ora como mulher. E a distinção está exatamente nas necessidades de vivências de provações e de experiências em deveres especiais a cada um dos sexos. Então, existem deveres que são muito atinentes à sexualidade feminina e outros deveres que são muito atinentes à sexualidade masculina e que o espírito reencarna ora em uma sexualidade e ora em outra exatamente para experimentar o aprendizado que cada uma dessas situações oferece. Além de provações respectivas de cada sexualidade. É interessante que hoje a gente fala muito sobre machismo, né? Mas outro dia eu tive refletindo, né, com o estímulo de um grande amigo, bastante machista, né? Eu tenho vários amigos machistas, né? Há de convir que na nossa geração a educação social, no sentido da dominação masculina, ela era uma educação que alimentava essa dominação. Então, muito recentemente, a gente tem questionado publicamente com veemência a questão dos direitos iguais. De maneira que, ainda que a gente não tivesse a intenção de educar o homem, né, o sexo masculino, no sentido da dominação ao sexo feminino, muito embora a gente não tivesse essa intenção, nas entrelinhas daquilo que era repassado no conteúdo de educação, a gente acabava repassando machista, né? Então, por exemplo, eu me recordo de ter ouvido na minha infância, e por isso que eu digo que é natural ter muitos amigos machistas, que são da minha geração, né? Eu me recordo de ter ouvido muito na minha infância assim, nossa, mas você precisa arrumar o seu guarda-roupa, precisa arrumar o seu quarto, porque você é menina, né? Olha, o seu irmão que é homem arruma, né? Como se aquilo fosse um absurdo, né? Um homem deixar em ordem as suas coisas, e o absurdo, uma mulher não ter ordem com as suas coisas. A questão não era de sexo, a questão era da ordem que precisava, da ordem e da beleza que precisava ser construída em ambos os espíritos, homem e mulher, né? Mas isso era muito alimentado sem querer, muitas vezes, na nossa geração, né? Então, é natural que tenham muitos amigos com pensamentos machistas. E uma estimulada, alguns anos atrás, por um comportamento extremamente machista de um amigo, eu fiquei pensando, na hora, eu questionei, né, o comportamento, pensei comigo, mas é inadmissível, é inaceitável, né?
Só que depois, refletindo mais profundamente, eu fui buscar dentro de mim o que eu sentia verdadeiramente e buscando em mim, pensei, imaginei, se eu tivesse reencarnado homem agora, se eu fosse homem agora, que comportamento, né, que movimento eu faria como homem? E me dei conta de que eu era um espírito machista. Um espírito acomodado às comodidades que o gênero masculino vivenciou ao longo de centenas de anos da história humana. E percebi que eu era uma combatente desse machismo, dessas ideias de dominação, exatamente porque eu estava na posição agora de quem sofria o peso da dominação. Então, quanto a proposta reencarnatória como mulher, trouxe para mim reflexões que talvez eu não as fizesse em gênero de provação se eu tivesse reencarnado homem nessa existência, né? Aliás, eu costumo comentar isso com o pessoal, né, que trabalha mais próximo de mim, que eu percebo que eu tenho muitas construções do gênero masculino. Então, eu percebo algumas iniciativas, alguns movimentos, alguns pensamentos, alguns comportamentos meus que revelam uma longa história de reencarnações no sexo masculino, né? Então, isso não tem nada a ver com a minha opção sexual, né? Hoje, nessa existência, eu sou heterossexual, tenho um esposo, filhos. Isso não tem nada a ver com a escolha sexual, mas isso tem a ver com a essência, a vibração que o espírito em um outro gênero, em razão das experiências pregressas dele, né? Então, nas minhas experiências pregressas, eu consigo observar até mais experiências no gênero masculino do que no gênero feminino. E isso justifica, explica muitos dos meus comportamentos, inclusive um pensamento machista, que hoje eu combato em razão da experiência no campo do corpo feminino, né? Então, olha a grandiosidade da experiência reencarnatória em outro gênero. Então, o espírito, ele reencarna, ora como homem, ora como mulher, né? Aí existem aqueles questionamentos, mas quando o espírito no mundo espiritual? Bom, isso vai depender muito daquilo que o espírito mais se afinizou, daquilo que ele vibra, né? Quando o espírito tem condições de escolher o corpo perispiritual que ele vai estar se expressando no mundo espiritual, e geralmente o espírito faz naquele com o qual ele mais se afiniza. E os espíritos mais avançados, inclusive, geralmente no corpo perispiritual, que ele alcançou o maior progresso espiritual, onde ele teve as experiências de ordem moral mais marcantes na sua memória espiritual, né? Então, assim, o espírito, ele encarna, ora como homem, ora como mulher, exatamente para vivenciar as oportunidades que os gêneros oferecem. Quando a gente fala de provações, gente, a gente não precisa ir muito longe para imaginar o que cada um dos gêneros nos oferece de provações. Sobretudo quando a gente fala das mulheres, não é? A experiência reencarnatória como mulher traz muitas provações, exatamente pela ideia de dominação que nós ainda temos sobre os mais fracos, né? Mas a mulher, ela é mais fraca? Biologicamente falando, sim. Eu não consigo, por exemplo, erguer o peso que meu marido ergue. Eu não tenho musculatura, né, suficiente para aguentar a mesma carga de peso que o meu marido aguenta. São corpos diferentes, né? O espírito que anima pode transitar entre um e outro, mas biologicamente os corpos apresentam isso, né? O meu esposo, por exemplo, consegue engravidar, né? Quem é responsável pela gestação dos filhos? Sou eu sou mulher, eu amamento esses filhos também. Realmente, o corpo feminino é que está apto para essa função, né? Para o desempenho dessa função. Em contrapartida, o homem está apto para o desempenho de outras funções. É muito comum também a gente observar a queda da períneo. Não sei se vocês já vivenciaram alguma situação dessa pessoalmente ou com algum parente próximo, mas a mulher, por exemplo, chega numa determinada idade, mesmo que ela não tenha sido mamãe, mesmo que ela não tenha engravidado, não tenha gerado filhos,
né? Ela pode vir a ter uma queda da musculatura da períneo e precisar, inclusive, fazer uma cirurgia para evitar incontinência urinária, uma série de questões decorrentes aí dessa queda, né, muscular. E essa queda é exatamente por quê? Porque ao longo do tempo da reencarnação, às vezes a mulher vai se ativando em pegar um peso daqui, outro peso dali, que é recomendado para o corpo biologicamente feminino, né? E aí ela carrega mais peso, porque o corpo não está preparado para isso, né? Então, o corpo feminino está preparado para pensar em 20 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho aqui no escritório, por exemplo, colaboradores que trabalham comigo, homens e mulheres. Os colaboradores homens, toda vez que eu vou falar para eles assim, olha, precisa ver esse processo, fazer isso naquele, ligar para fulano, falar com o juiz, não sei o quê, eles já se perdem. Então, peraí, uma coisa de cada vez. Eu consigo fazer esse aqui. Depois que eu terminar esse aqui, você me pede o outro, né? As mulheres não, né? As colaboradoras mulheres, eu posso pedir centenas de coisas ao mesmo tempo e elas conseguem anotar numa agendinha com uma letra bonita ainda, todas elas, e dar cabo de todas elas ao mesmo tempo que está falando comigo e que está atendendo um telefonema e que está jogando um processo no sistema. É o que a gente observa nas mamães dentro de casa. A mamãe muitas vezes tem filhos gêmeos, a molecada correndo pela casa, panela no fogão, atendendo um telefone da escola, às vezes é uma professora, vai dar aula no próximo período, já está atendendo a ligação, quer dizer, 50 mil coisas ao mesmo tempo, e a mamãe está fazendo, ainda está gritando, que daí que vai cair daí, né? E ela consegue ainda atender o marido, pensar em fazer um jantar do jeito que o marido gosta, enfim, são características diferentes, né? Existem estudos, inclusive, que dizem que o homem, ao longo do desenvolvimento do componente, né, masculino, corpo físico masculino, ao longo da história de desenvolvimento desse corpo, o homem precisou, por exemplo, ter foco na visão, né? Olhar muito focado para por quê? Porque ele era responsável por trazer o alimento para dentro da casa. E esse alimento, gente, um detalhe muito importante que a gente esqueceu. A gente não pegava em gôndola de supermercado. Nos primórdios da humanidade, a gente caçava. Tinha que caçar, matar, limpar, cozinhar, né? Quando nós aprendemos a fazer uso do fogo. Então, assim, o homem responsável por essa colaboração, essa função dentro do lar, precisou construir toda uma estrutura biológica capaz de desempenhar bem essa função. Então, ele focava na sua caça, porque a caça estava correndo, né? Não era igual na gôndola do mercado, que a gente já pega morto, né? O bichinho ou a planta. Não, o bicho estava correndo, tinha que correr atrás do bicho, correndo, acertar ele e trazer para casa, né? Enquanto isso, a mulher, gente, detalhe, não tinha anticoncepcional, né? Anticoncepcional, a questão dos meios vivos, ela veio se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, né? Mesmo que a gente não fale da pílula anticoncepcional, fale de outros métodos contraceptivos, e esse conhecimento de evitar a concepção veio ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então, o que a gente tinha no passado? Mulheres com muitos filhos, né? Elas geravam um após o outro, muitas vezes não sabia nem como estava gerando aquele filho. E aí a mulher foi desenvolvendo aquela visão periférica para poder dar conta da molecada toda, enquanto tinha uma fogueira acesa na frente do povo, né? O homem foi desenvolvendo uma pele um pouco menos sensível ao toque, menos sensível ao tato. Por quê? Porque ele corria no meio do mato, corria no meio dos espinhos, corria no meio das pedras. Ele tinha que ter resistência de ser arranhado, riscado ao longo dessa caça e não ficar ali chorando no canto porque estava. Ele tinha que enfrentar essa situação para levar a caça para casa. Já a mulher permaneceu com a pele e o sentido tátil mais delicado, mais sensível, exatamente para poder perceber também pelo tato uma série de outras questões que o exercício da maternidade demandava, né? Como a delicadeza no toque com a criança, nos primeiros toques com a criança, né? Então, assim, são características biologicamente diferentes, né?
É por isso que eu repito que a gente não pode confundir direitos com funções, né? A mulher, ela tem essa função de engravidar, e o homem de ajudar através da força física, do trabalho mais pesado, de enfrentar o trabalho mais rude, ajudar no seu sustento, na sua manutenção, né? Quando a gente fala de provações, e a gente entra nesse ponto da dominação, o que aconteceu ao longo da história humana, a gente, como espíritos, vivenciando a situação da força física, né? A forcinha do bracinho do homem, que é mais fortinho que o bracinho da mulher, vai entender que essa força física justificava uma dominação sobre a mulher, né? Então, uma dominação sobre as decisões, uma dominação sobre o corpo físico, uma dominação sobre a casa, sobre tudo, né? Por isso que a gente tem muito dentro da nossa história as sociedades patriarcais, né? Onde o homem centralizava todas as ideias. Na época, por exemplo, então, mulher, gente, não votava em nada, não decidia nada. Nas ágoras, né, que eram as praças públicas, os homens, e alguns homens, não eram todos, porque eram aqueles que eram considerados cidadãos, né? Todos aqueles que eram escravizados, né, ou inferiorizados de alguma maneira, não participavam dessas votações. Mas os homens, cidadãos, eles se reuniam diariamente nas ágoras, que eram as praças públicas, para tomar decisões a respeito da sociedade, decisões coletivas, né? Coisa que nunca uma mulher pôde participar. Por quê? Porque existia uma ideia, em razão da força física, de dominação sobre a mulher. No longo do desenvolvimento da sociedade, ou seja, de nós como espíritos, porque quando nós falamos do homem primitivo, quando nós falamos do homem na época nós estamos falando de nós mesmos, em reencarnações sucessivas, ora como homens, ora como mulheres, né? Ao longo dessa história, nós fomos buscando equalizar essas funções, entender essas funções, equalizar os papéis e equalizar os direitos, não é? Então, nós iniciamos já há algum bom tempo, e à custa de dores de muitas mulheres, o processo de emancipação feminina. De emancipação feminina, gente, nós não estamos falando de mulher sobre o homem. Aqui está um ponto interessante. É mulher e homem, não é um sobre o outro, porque senão a gente volta para o mesmo gênero de vício humano, que é a necessidade de dominação sobre o outro. Esse vício do espírito é que precisa ser combatido. Então, não é uma questão de machismo, de feminismo, mas uma questão de necessidade que nós temos ainda de querer dominar o outro, para que ele satisfaça os nossos interesses, para que ele esteja à disposição de atender os nossos caprichos, independente se ele está também satisfeito e atendido nas suas necessidades, né? Isso é um vício muito ligado ao egoísmo. Lembrando que o Espírito da Verdade fala que todos os vícios decorrem do egoísmo. Então, tá aqui mais um deles, né? Essa necessidade de dominação sobre o outro. A gente tem um dos marcos históricos mais importantes dessa emancipação feminina, a história, e é verdadeira, viu, gente? Isso daí surgiu o Dia Internacional da Mulher. Foi em 1857, quando 129 tecelãs, mulheres, fizeram um movimento chamado Braços Cruzados, né? Cruzaram os braços na fábrica de tecelagem, negando-se, né? Protestando contra as jornadas exaustivas, a péssima qualidade de salubridade dos trabalhos, né? Então, essas tecelãs, elas fizeram um protesto cruzando os braços para não trabalharem mais uma jornada grande, nem nas condições péssimas que elas estavam. Então, elas pleiteavam ali uma jornada de 10 horas, gente. 10 horas de trabalho, né? Essas tecelãs. E o que aconteceu? Acuadas pelo poder público, pela polícia na época,
elas foram cercadas dentro da fábrica e foi ateado fogo. E essas mulheres morreram. E esta data ficou marcada como sendo a data internacional de comemoração, Dia Internacional da Mulher, né? Então, quando a gente fala assim, o Dia Internacional da Mulher, por que não tem um Dia Internacional do Homem, né? A questão é histórica. Nós precisamos iniciar movimentos contra milênios de dominação pela força, enquanto gênero feminino. E aí, gente, eu falo para vocês, ora nós estamos como homens, ora estamos como mulheres. A responsabilidade do espírito de combater em si a necessidade de dominação do outro independe do gênero. Isso é do espírito, né? Como foi a dominação por centenas e centenas de anos? Força física. Eu sempre falo isso. São várias forças que nós fomos transitando ao longo das reencarnações. A princípio, mais dominava quem tinha força física. Por isso que a gente vê filmes assim, tipo Conan, o Bárbaro, né? A gente vê ainda filmes como Rambo, né? Vai lá e todo musculoso, vence a guerra do Vietnã sozinho, né? Então, assim, a força física era meio, não, gente, meio de dominação. Depois, conforme nós fomos desenvolvendo o nosso intelecto, foram se desenvolvendo as filosofias, as ideias filosóficas, as escolas filosóficas. Tivemos aí como marco das escolas filosóficas a escola de Sócrates, né? A ideia de Sócrates, a filosofia socrática. Conforme nós fomos desenvolvendo esse pensamento, a força do pensamento, nós começamos a usar o pensamento muitas vezes para dominar o outro. Continuamos dominando o outro através do pensamento, da ideia, da inteligência, da argumentatividade. Percebem que nós só mudamos o instrumento de dominação, mas o vício da dominação do outro ainda permaneceu? Percebem? Então, e quantas vezes também no gênero feminino nós não abusamos do gênero feminino para a dominação do outro, né? Então, a questão está, que tem que ser trabalhada pelo espírito, muito mais na dominação do que na sexualidade. E aí o espírito, ora transita numa situação, ora em outra, exatamente porque isso traz para ele gêneros de prova importante. Igual a mulher, o quanto ela precisou ao longo dos anos vencer as violências domésticas, vencer os desmandos, muitas vezes, de consciências adormecidas, consciências adoecidas na dominação, né? Na força física, né? Quantas mulheres foram caladas a tapas e socos? Eu mesma acompanhei isso aqui no escritório muitas e muitas vezes. A gente tem uma larga história de feminicídio sendo relatada hoje nos meios, né, públicos, na internet, na mídia, né? Não que esse feminicídio tenha aumentado, gente. Esse feminicídio, ele é histórico. Isso faz parte da história humana. Acontece que agora nós já chegamos num movimento como coletividade que nós já não admitimos. Nos choca. Choca a sociedade, a necessidade de dominação do outro, sobretudo pela força física. A gente ainda tem essas dominações pelo intelecto, é muito comum, e nós ainda não estamos, né, questionando esse ponto. Mas nós vamos chegar lá, a questão de dominar o outro pelo intelecto, né? O quanto nós precisamos nos valer do intelecto para o bem coletivo, para o bem. Porque como bem fala o Espírito da Verdade, lá na questão 817, 818 do Livro dos Espíritos, ele fala que o abuso do homem contra a mulher é o abuso da força sobre a fraqueza. Olha, gente, e quanto tem de força o intelecto humano, né? Quantas vezes nós nos valemos do intelecto também para dominar o outro, que muitas vezes não tem o conhecimento que nós temos, que não tem o acesso que nós temos, que não tem a conclusão lógica que nós temos, e aí nós nos valemos também da inteligência como uma força. Nós vamos chegar na outra força, que eu costumo falar bastante, sempre em palestras, que é a força do sentimento. Porque o sentimento, ele une
os espíritos. Ele não cria separatividade. Quando nós estamos ainda na força física ou na força das ideias, das razões, nós separamos. Quer ver um casal ter conflito? É começar a discutir quem tem razão, gente. É só começar a discutir quem tem razão, acaba com a paz familiar, né? Porque os dois lados acham que tem razão. De alguma maneira, sempre vão existir argumentos, não é verdade? Agora, quando nós nos movimentamos pela força do sentimento, aí já começa a mudar um pouco o panorama. Nós conseguimos alcançar pacificação. Porque pelo sentimento, a gente abre mão de ter razão, a gente abre mão do embate, a gente compreende o tempo do outro, compreende os sentimentos que estão povoando o outro, os pensamentos que povoam o outro, as razões pelas quais o outro age dessa ou daquela maneira. E isso nos conduz a um processo de união, que é diferente daquilo que a gente alcança através da dominação, que é um processo de separatividade, de separação, né? E aí o Espírito da Verdade ainda fala assim pra gente, ó. Ao homem, no 819 do Livro dos Espíritos, mais forte os trabalhos rudes, a mulher os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A ambos o dever de suportarem juntos, mutuamente. Não é um dominando e o outro submetendo. É juntos, cada qual com a sua função. É interessante que o Espírito da Verdade também nos fala que o homem não tem que utilizar, e aí eu trago isso para a mulher também, a responsabilidade da mulher, utilizar a força física para dominar, mas para cuidar, para proteger. Gente, olha que magnífico. Se cada um de nós utilizasse dos nossos recursos, enquanto homem ou enquanto mulher, para poder e cuidar do parceiro, nós não teríamos 99,9% dos problemas que nós vivemos enquanto sociedade. Nós estaríamos alcançando aquele amor que às vezes a gente fica esperando receber. E na verdade a gente precisa dar. Porque amor é uma coisa que se dá, que vai. Nós amamos. Não é? Não podemos lutar para ser amados, nós precisamos lutar para amar, para desprender das amarras que nos mantém ainda nos pensamentos viciados do passado, da autoproteção, da autodefesa, da egolatria, do egocentrismo, porque nós nos sentimos dominados, ameaçados, subjugados e precisamos entrar numa condição mental de proteção. Nós nos impusemos séculos de flagelo, ao flagelo, inclusive, proporcionado pelo egoísmo das coletividades e das individualidades que se relacionam conosco, exatamente porque nós impusemos ao outro nosso desejo de dominação e fomos também submetidos ao desejo de dominação dos outros e, consequentemente, entramos todos num sistema de autodefesa infinito. Medo de amar, medo de entregar os sentimentos, medo de se relacionar, medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ser agredido, medo de ser flagelado. Nós entramos num circuito de autoproteção, entramos num egoísmo e abandonamos o nosso compromisso como espírito, que nos traz felicidade e pacificação, que é o amar. Amar, não ser amado. Amar, né? É interessante que isso nós vivenciamos em ambas as sexualidades, em ambos os sexos, homem ou mulher, nós temos oportunidade de amar. E amar numa expressão assim, o que é que eu faço, que eu tenho de habilidades para cuidar do outro, né? É estranho, eu tenho lógico, né? Eu tenho um esposo japonês. Então, os japoneses, eles na cultura japonesa, eles são muito machistas, muito dominadores. O homem anda na frente, toma as decisões da casa. Não. Então, assim, óbvio que no relacionamento com meu marido, algumas construções precisaram ser feitas ao longo de todos esses anos de casamento, né? Mas, por exemplo,
Que mal existe em, por exemplo, eu servir o meu esposo? Nenhum. Eu fazer um jantarzinho que ele goste? Nenhum. Isso não coloca a mulher em situação de inferioridade, né? Que mal existe no homem vir e ajudar a mulher a carregar as caixas do carro de compras? Não, deixa que eu carrego, eles são pesadas para você. Nem a mulher não precisa de um botijão de gás por dia para mostrar que ela tem direitos iguais, né? Nem o homem achar que ele tem que assumir funções que a mulher desempenha melhor, como, por exemplo, perceber, né, com a sensibilidade que ela tem, os sinais que um filho passa, né? O homem chega no fim do dia e nem percebe, muitas vezes, o sinal que uma criança passa, respeitadas as diferenças em razão das construções do próprio espírito, porque ao longo da jornada, você vai agindo tanto como mulher, que ele vai desenvolvendo essa sensibilidade, né? Então, mas muitas vezes, no gênero masculino, o homem chega em casa, ele não consegue perceber um sinal que às vezes o filho está passando na entrelinha, uma informação que ele está passando na entrelinha. O filho não está verbalizando aquela informação. Mas o trejeito, né, o comportamento que mudou um pouquinho, o jeitinho que ele está fazendo, o homem não consegue perceber. A mulher olha e fala, que você está aprontando, o que é que está estranho aí. Perceberam essa diferença? Então, são características que nós trabalhamos nos processos reencarnatórios, né? A emancipação da mulher, gente, ela faz parte desse progresso da civilização. Não porque a mulher precisa desenvolver-se para sair fora de casa e ter os mesmos direitos sociais. Não, isso decorre da evolução do gênero humano. Se não existe diferença entre homem e mulher nas características de direitos, por que nós teríamos direitos diferentes com relação a salário, competências? Não, isso, a sociedade vai se desenvolvendo, né? E a gente vai construindo isso enquanto humanidade. Mas em termos de funções, nós ainda temos as nossas diferenças e podemos servir muito e ser muito úteis nas características da sexualidade encarnada, né? É isso, pessoal, que eu queria trazer para hoje. Essa reflexão de que nós não devemos nos pautar apenas em sexo, né? Quem manda mais, o sexo masculino ou o sexo feminino, porque nós estagiamos nos dois. Que cada um de muitas nós temos experiências anteriores muito grandes na feminilidade, podemos trazer características nesse aspecto, assim como mulher, muitas experiências anteriores como homens e trazemos características nesse aspecto, mas cada reencarnação traz uma proposta de evolução para o espírito. A nossa evolução para o espírito, ela guarda uma íntima relação com o gênero que o espírito escolheu para reencarnar, ora como homem, ora como mulher. E nós precisamos aproveitar intensamente tudo que cada experiência reencarnatória nos proporciona aprender. É isso, pessoal. E qualquer coisa, olha lá, Célia gostou, eu que agradeço. Célia, muito bom. A gente reflete. Muito obrigada, qualquer coisa, Juliana. deixa em comentários e a gente vai construindo. Eu que agradeço. É verdade. Você nos trouxe momentos de reflexões muito importantes, Juliana, porque não só para nós, individualmente, mas principalmente como nós passamos isso para os nossos filhos, né? Como é que nós educamos os nossos filhos, principalmente quem teve menino e menina, né? Quando nós encontramos resistência da parte da menina, quando você estava falando, me fez recordar muita coisa da infância dos meus filhos, né? Muitas vezes nós não temos argumentação que realmente oriente a menina quando ela se sente pressionada. Por que o meu irmão não precisa fazer e eu preciso fazer? Né? Quanto é importante esse conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer, não é? Então, meus amigos, como disse a Juliana, as dúvidas podem ser colocadas aqui, que nós vamos, na medida do possível, indicando, né, respostas. E quanto a esse momento é importante para todos nós. Quando nós também verificamos quantas áreas de conhecimento se abrem,
quantas diferentes profissões se abrem a ambos os sexos, em que o potencial do espírito está sendo aproveitado, né, independente do seu gênero. Então, meus amigos, o assunto é bastante rico, e já envolvidos nessa psicosfera, vamos então fechar os nossos olhos novamente, entrando em contato com a espiritualidade, para que nós possamos nos preparar para recebermos, neste momento, as vibrações amorosas do passe, que os trabalhadores encarnados e desencarnados do CEFIF transmitirão e direcionarão as energias de saúde aos lares de cada um de nós. Aqueles que conhecem a nossa casa física, imaginem-se no salão, recebendo as vibrações do alto. Aqueles que não conhecem fisicamente, concentre o seu pensamento na figura meiga de Jesus, que nos ensinou que onde estivesse dois ou mais unidos pelo mesmo pensamento do bem, ele estaria entre eles. E nesses momentos, o lar de cada um de nós é visitado pelos espíritos amigos, transmitindo-nos as energias revigorantes que fortalecem-nos não só o corpo físico, mas a vontade como espírito que somos. Neste momento, que vamos sentindo nos nossos corações a paz. Vamos aproveitar, doar um pouquinho de nós como vibrações àqueles que tanto necessitam. E vibrações, meus amigos, são os nossos melhores pensamentos de encorajamento a todos os lares que passam pelas inúmeras dificuldades deste momento que vivenciamos. Que possamos levar pensamentos de esperança, pensamentos de coragem, de fé, fé nos desígnios divinos. Levarmos a certeza de que não estamos sós. Vibrarmos, meus amigos, pelos governantes de toda a terra, que sejam intuídos, sustentados por esse amor fraternal que Jesus veio nos ensinar, para que todas as medidas tomadas tenham sempre o objetivo de alcançar a todos, beneficiando-os sem qualquer distinção. Levar os nossos melhores pensamentos e sentimentos a todos aqueles que passam pela difícil prova da doença física, assim como aqueles lares que passam pela desencarnação dos entes queridos. Vibremos coragem, confiança. Aos cientistas de todo o mundo que se debruçam na busca da vacina mais adequada, no combate a esse vírus que assola toda a Terra, e a cada um de nós.
Vibremos pela humanidade, para que possamos seguir aquilo que chega até nós, como recomendações dos céus, através da ciência, para que possamos usar da nossa inteligência e fazermos a nossa parte. E nesse momento, meus amigos, em que todos nós vibramos pelo bem, pelo amor, vamos agradecer, dirigindo-nos a nosso Deus, ao Deus Pai misericordioso, agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, que nos serve como modelo e guia, porque ainda necessitamos de um modelo a seguir e de um guia que nos instrua, nos oriente. Agradecer a Jesus através de seguirmos o seu evangelho. Agradecermos a nossa saúde física, a nossa razão lúcida, que nos permite compreendermos os melhores caminhos a seguir. O nosso coração cheio de gratidão, encerramos a nossa prece neste momento. Que assim seja. Nós temos uns recadinhos ainda da casa para que nós possamos dar. Lembrando aos amigos que a nossa casa, apesar de a casa física continuar fechada, seguindo as orientações da vigilância sanitária, o trabalho de assistência às famílias continua, e agora um pouquinho mais ainda necessitados, né? Porque aumentou um número maior de famílias assistidas. Então, você que continua auxiliando-nos, dê continuidade mesmo a esse projeto de doação, agora não mais em espécime de alimentos, mas sim fazendo a doação na conta da Cefif, que está disponível tanto no YouTube como no Facebook, orientando como devemos fazer. A sua contribuição sempre será bem-vinda e dá condições para que essas famílias continuem sendo assistidas. Lembrando aos amigos ainda que as lives das palestras continuam sendo realizadas nos mesmos horários que eram realizadas na nossa casa física. Então, nós temos, como hoje, na segunda-feira, às 20 horas, a live de segunda-feira, na quinta-feira, às 14 horas, sexta-feira, às 19 horas, e domingo, às 10 horas da manhã. E também as lives do Evangelho, que se dão todas as terças, quartas, quintas e sábado, sempre às 19 horas. Nós observamos, então, meus amigos, que o trabalho da Cefif, em termos de lives, elas são diárias, né? De segunda a segunda, nesse trabalho de amor. Essas lives ficam gravadas e arquivadas, tanto no canal oficial do Cefif, no Facebook, como agora no YouTube, e podem ser acessadas quando desejarmos. E, minha querida Juliana, suas palavras finais de despedida, porque você está vendo aí quantas pessoas estão agradecendo e falando sobre a excelente palestra que nos trouxe oportunidades de muitas reflexões. Eu agradeço a todos aí a paciência com a amiga velhinha de sempre aqui, porque essa amiguinha aqui de vocês é lógico, gente, se der corda, né? E é sempre uma alegria. Olha, vocês mandam uma mensagem aqui, parece que não, mas
vocês não fazem a noção da diferença que faz, porque a gente vê a mensagem de vocês e a gente fala, nossa, estão ali mesmo, né? Porque fazer ela pela internet, viu, gente? Presencial, a gente olha o rostinho de todo mundo, né? Pela internet, a gente fica olhando só na câmera, que não dá para ver nada. Então, ouvir vocês falando é gratidão imensa, gratidão, viu? Um beijão para todos aí. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Um abraço, Juliana. Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente.